Um jeito mais inteligente de você, mais eficiente de você fazer a polarização do JFET, em vez de você usar uma fonte, é você fazer a chamada autopolarização ou self-bias. Se eu desenhar aqui já com um circuitinho de AC aqui, ó, eu tenho aqui um RG, eu tenho aqui o meu FET, aqui o meu VDD, aqui o meu RD. E aí eu lembro o seguinte, eu preciso ter um VGS negativo. O VGS negativo, se eu for lembrar, é igual a VG menos VS. Desse jeito que eu desenhei aqui, esse resistor não vai circular corrente DC nele. Então eu já sei que o meu VG aqui é zero. Então eu precisaria ter aqui no meu VS uma tensão negativa. Um jeito bem fácil de eu fazer uma tensão negativa, aliás, uma tensão positiva, né? Eu tenho esse menos aqui, eu preciso ter uma tensão positiva aqui. Um jeito bem fácil de eu fazer aparecer uma tensão negativa é colocar aqui um resistor RS. Porque esse resistor RS vai estar circulando uma corrente, vai aparecer um ID vezes RS, essa tensão aqui vai dar o meu VGS menor que zero. Então essa é a autopolarização. Eu percebo então que o meu VGS aqui vai ser simplesmente 0 menos IDRS, que é a corrente que circula aqui. Bom, aí acontece o seguinte, de novo, por que eu tenho esse RG? Ele funciona tem uso para AC, não para DC. Para DC ele não faz nada. Se eu for na minha equação de Shockley, eu vou substituir aqui, ó, o meu VGS, que apareceria aqui, por essa expressão. Aqui é o quadrado, vai ficar IDSS 1 menos IDRS sobre VP ao quadrado. Aí você percebe o seguinte, eu tenho ID aqui e ID aqui dentro. Ou seja, eu vou ter então uma equação do segundo grau. E lembrando, uma equação do segundo grau tem duas raízes. Eu vou ter um ID' e um ID duas linhas. Em geral, os dois valores estão matematicamente certos, mas apenas um tem sentido do ponto de vista físico, em ponto de vista de dispositivo, como nós vamos ver mais tarde. Essa equação de segundo grau você vai colocar na sua HP e você vai resolver numericamente como é que você vai achar as duas raízes, e essas duas raízes depois nós vamos ver posteriormente de que maneira que você vai escolher qual delas está certa. Só adiantando, um ID, por exemplo, pode ser maior do que o IDSS. Vamos supor que uma das raízes deu maior do que o IDSS. Se uma das raízes deu maior que o IDSS, você já sabe que essa raiz está errada, né? Lembrando aqui a curva do dispositivo em geral, é assim, ó. Se eu tenho um IDSS que está aqui, ele já está automaticamente riscado do mapa, porque ele é maior do que o IDSS, já é maior que o valor máximo. Então, esse é o jeito que você vai resolver. Você vai colocar essa equação aqui na calculadora, vai apertar o botãozinho, vão aparecer duas raízes e você vai escolher qual das raízes está certa, qual que é fisicamente impossível de ser resolvida. Existe no livro um negócio chamado solução gráfica. E basicamente ele faz um gráfico da curva do dispositivo e aqui um tipo de uma reta de carga. Essa solução gráfica, a gente já vai adiantar, não se usa, né? Não usem isso aí. Isso é um negócio bem antigo, não tem sentido você ficar desenhando com régua, com papel milimetrado, um negócio que a calculadora resolve de uma forma bem mais simples. Então esse é o self-bias. Bom, então nós vamos fazer esse exemplo aqui de FET de junção. A gente tem um FET cuja característica é IDSS 8 mA, pinch-off menos 6 volts, ou seja, a curvinha dele é uma coisa assim, faz isso, aqui é menos 6 e aqui é 8 mA. Se você colocar menos 8, menos 10, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, ele está off. Se você colocar tensões positivas, você sabe que ele
o FET de junção queima. Então esse FET você colocou conectado com RD 3,3K, um resistor de source 1K e no gate 1 mega ohm. Então isso aqui é polarização para que posteriormente você coloque um sinal AC dentro dele e ele se torne, opere como amplificador. Como que você resolve esse problema? Como a gente viu, eu tenho que ter para polarizar um VGS menor do que zero no JFET. Como que eu vou conseguir esse VGS menor do que zero? Self-bias, você vai circular uma corrente ID aqui, vai gerar uma tensão nesse resistor. Essa tensão aqui é o meu VS, e uma vez que o nosso VG é zero, o nosso VGS negativo vai ser menos IDRS. Daí você não precisa colocar uma fonte aqui no gate, uma segunda fonte de tensão no gate. Então a gente parte da equação de Shockley, IDSS, aqui, a gente parte dessa equação e a gente escreve como nós falamos. Tensão do gate é zero, porque não circula corrente nesse resistor, então esse potencial está automaticamente aqui em cima. E a tensão do source vai ser o que? ID, que é essa corrente, vezes RS. Positivo, você espia ali, você olha aqui, o meu mais está aqui em cima. Então o meu VS é IDRS. Logo, o nosso VGS é VG menos VS menos IDRS. E é isso que você coloca na equação de Shockley. Então você substitui aqui na equação de Shockley, e você coloca os valores. Eu vou colocar aqui, IDSS é 8 mA. Você pode até escrever 8 vezes 10 na menos 3. Eu gosto de escrever miliampere, tirar o mili aqui e tirar o K do resistor, para ficar mais fácil evitar erros de fazer contas aí na hora de colocar coisa na calculadora. Eu não sei quanto que é o ID, é a minha incógnita, mas eu sei que o meu RS é 1K. 1K eu só coloco 1 vezes ID, aqui, 1 menos aqui, e o nosso VP pinch-off é 6. Então vai ficar menos 6 aqui embaixo, tudo isso elevado ao quadrado. Ou seja, essa expressão aqui, quando você abri-la, vai ficar 0,22 menos 3,67 mais 8. Resolvendo na calculadora, você vai achar que as duas raízes, ID' e ID duas linhas. O ID' é 14 mA e o ID duas linhas é 2,57 mA. Essas duas raízes satisfazem a equação do segundo grau. A dúvida que fica é qual delas está certa. Daí eu venho aqui para a minha curva do dispositivo, que nós fizemos antes, e você viu, o meu ID, ele está compreendido aqui, Ele só pode variar nesta faixa, de 0 a 8 mA. Consequentemente, essa raiz aqui está errada porque ela é maior que o meu valor máximo do dispositivo. Pode funcionar na equação, mas no dispositivo não funciona. Logo, a minha corrente é 2,57 mA. Às vezes, você tem uma situação na qual as duas raízes são menores do que IDSS. Aí você não pode assumir que as duas raízes estão certas, que você resolveu o problema. Você tem que fazer o segundo teste, que é testar o quê? Agora você vai testar o VGS. Ou seja, você vai calcular com as duas correntes qual VGS resultante. E aí você vai fazer a mesma coisa. No nosso caso aqui, o VGS, ele está compreendido entre 0 e menos 6.
Se você tiver um VGS aqui, por exemplo, menos 8, menos 10, etc., está errado. No nosso caso aqui, a gente não precisou, mas a gente pode calcular qual que é o nosso VS. É simplesmente IDRS, o nosso RS é 1, vezes 2,57, o nosso VS é 2,57 volts, consequentemente o nosso VGS é 0 menos 2,57, porque o nosso VG é 0, menos 2,57 volts. Aí você vai olhar aqui, ó, menos 2,57 está aqui mais ou menos, então você acertou a resposta está consistente.